Localizada na região onde nasceu Campos do Jordão, a Casa da Xilogravura é o único museu do Brasil que preserva e divulga a arte da xilografia, a impressão feita à base de uma matriz de madeira. A casa foi inaugurada em 1987 pelo professor Antônio Fernando Costela, que além de xilógrafo é um amante da arte. A Casa da Xilogravura surgiu mais ou menos por acaso, quer dizer, na verdade eu fazia xilogravura, mas eu tinha uma coleção de alguns artistas, não é? Poucos, na época uns 10 ou 20 só. E eu vi aquilo na minha sala e eu achei que seria justo que outras pessoas também pudessem ver. Como a casa era grande, isso aqui foi um mosteiro das Benedicinas no passado, eu separei a garagem, mais um quarto da casa de hóspedes, mais um pedaço que era um quarto de despejo, e com essas 3 salas montei o que veio a ser o início, o começo da Casa da Xilogravura. Isso foi em 1987. Ele foi aberto em julho de 1987. Depois de lá ele foi crescendo de tal modo que acabou fazendo com que eu avançasse sobre toda a casa, inclusive construísse mais salas e outras áreas, inclusive deixou de ser a minha casa, eu nem moro mais no museu porque acabou ocupando o prédio inteiro. Hoje temos mais de 20 salas abertas para visitação do público. É muito comum as pessoas que vêm ao museu não saberem o que é xilogravura. A maioria das pessoas que entram aqui no museu não sabe o que é xilogravura. Então, por isso há uma preocupação de logo na entrada haver informação sobre o que é xilogravura. Daí então exibirmos esta matriz e a impressão resultante. Quer dizer, a xilogravura é um carimbo de madeira, em última análise. Toma-se uma madeira, entalha-se nessa madeira, deixando em relevo a imagem que se quer reproduzir. Depois passa-se tinta e aí se aplica no papel ou num tecido, depende do que se queira atingir. E fica uma cópia, carrega de tinta de novo, imprime de novo, fica outra cópia e assim sucessivamente. Então a pessoa entrando no museu, ela já tem a oportunidade de saber o que é xilogravura para ver se inclusive interessa visitar o museu, porque se ela não sabe o que é, ela vai entrar no escuro, aí não. Ela já, antes de passar pela portaria, sabe que ela vai ver aqui nesse museu centenas e centenas de obras expostas. Todas as obras que estão na parede são obras feitas dessa maneira, usando uma matriz de madeira para passar a imagem para o papel. As funções que o ser humano fez da xilogravura ao longo da história são mostradas no museu. Através do acervo, o visitante percebe que, além da beleza, a xilogravura prestou função utilitária, como na ilustração de jornais, livros e revistas. O museu está organizado de uma maneira bem didática, porque, como eu já disse, pouca gente sabe o que é uma xilogravura. Primeiro ele vê o que é uma xilogravura, depois ele passa pelo ateliê, um dos ateliês onde ele vê um filme de 3 minutos mostrando como se faz uma xilogravura. Aí, naturalmente, ele é conduzido à sala das xilogravuras utilitárias, mostrando o tempo em que a xilogravura era utilizada para ilustrar livros, ilustrar jornais, ilustrar revistas, etc. Quer dizer, o apogeu desse tipo de xilogravura no século XIX, e ali está representado por essas obras. No século XX, ela vai paulatinamente deixando de ilustrar diretamente livros ou revistas, mas é aí que ela cresce. Embora esses xilógrafos que fizessem isso tenham perdido o emprego, na verdade aí é que ela cresce porque aí artistas resolvem lançar a mão da xilogravura como uma forma espontânea de expressão. Quer dizer, eles querem usar para tirar da xilogravura toda a potencialidade artística que ela tem e colocar no papel, colocar o resultado. E nas salas seguintes, à medida em que a pessoa vai visitando, inclusive nessas aqui, na medida em que a pessoa vai visitando essas várias outras salas, ela vai vendo gravuras que têm esse sentido. Começa com Lazar Segal, com Quilde, depois pega Olívia Abramo, da Tarsila do Amaral, Maria Bonomi, enfim, todos os grandes autores de xilogravura que trabalharam com ela ou trabalham com ela no Brasil estão aqui representados em várias salas. Este aqui, por isso, é o único museu no Brasil em que uma pessoa, quando vem fazer uma visita, qualquer que seja o dia dessa visita, ele vai ver a história da xilo brasileira nas paredes através das próprias obras originais. São centenas de gravuras expostas de autores brasileiros, o que retrata de modo bastante fiel a própria história da xilo brasileira.
há verdadeiras obras-primas da xilogravura brasileira na casa, como o espaço destinado à xilogravura popular, que ocorre com a literatura de cordel no Nordeste brasileiro. Em outros países, a xilogravura floresceu tanto quanto no Brasil, como mostra a sala de obras estrangeiras. Ali estão raros exemplares, como as reproduções das xilogravuras, que ilustraram os livros dos primeiros viajantes europeus no Brasil, datadas do século XVI. No museu, o visitante também confere a história da tipografia, que tem a xilogravura como princípio da impressão. Neste passeio, o público também pode conferir as lembranças e materiais para aventurar nesta arte, tudo disponível na lojinha do museu. A casa também é sede da editora Mantiqueira, que tem a renda com a venda de livros, destinada aos custos e manutenção das obras. No começo, a Casa da Xilogravura, há 23 anos atrás, era muito pequena, não 3 salas, eu tinha uma funcionária só, e o museu só abria 6 horas por semana. Era uma coisa que dava para que eu pessoalmente mantivesse. Mas na medida que o museu cresceu e cresceu muito, e passou a ter mais funcionários e tudo mais, ficou difícil, é claro, que eu, como um simples professor universitário aposentado, pudesse fazer a manutenção disso sozinho. Hoje, então, é importante a Casa da Xilogravura, para a Casa da Xilogravura, a manutenção que é feita pela editora Mantiqueira. Essa editora, nós temos aqui já há mais de 30 anos, e hoje todo o lucro que a editora gera é transferido para a editora Mantiqueira. E ela que, portanto, sediada aqui, presta como serviço público a exibição da coleção particular. Segundo um testamento, a Casa da Xilogravura será transferida para a USP após a morte de Fernando Costela. O professor deixará para a universidade todo o acervo e a casa onde está instalada a instituição. Mas há uma condição: a USP jamais poderá tocar no túmulo do cachorro Chiquinho, fiel companheiro de Costela durante mais de 14 anos, e que fica no jardim principal do museu. O Chiquinho tem uma importância muito grande para o museu, indireta através da editora Mantiqueira. Como a editora Mantiqueira é que faz a manutenção do museu, não é? Todo o lucro que a editora gera vai para o museu. A editora tem uma série de livros que são hoje bastante vendidos, de vários autores, além dos meus, justamente porque ela passou a ter viabilidade econômica quando eu fui dar aula em Portugal e o Chiquinho foi junto comigo. E depois, na volta, escrevi um livro, depois mais 3, né? O primeiro foi Patas na Europa, depois a continuação da viagem, que ele era o narrador da viagem. Na medida em que ele era o narrador da viagem, ele acabou fazendo com que o livro fosse muito atraente, principalmente para a mídia, deu muito interesse na mídia, de Jô Soares, para tudo que se possa imaginar, e daí a editora passou realmente a ser viável economicamente e com isso manter o museu. Então ele está aqui. Se a USP, que é a herdeira do museu, tirá-lo daqui, ela perde o museu, perde o acervo e perde o prédio também. Ele vai ter que ficar aqui para sempre, como homenagem, porque os despojos, os restos mortais deles estão enterrados aqui embaixo.